Bom, bom dia a todas e todos. Oh, gostei, bom dia. Em primeiro lugar, é uma grande honra ter recebido o convite da CSB para participar com vocês nessa manhã, compartilhar os conhecimentos que todo o coletivo da Auditoria Cidadã tem acumulado ao longo de 15 anos. Nós somos uma associação sem fins lucrativos que há 15 anos nos dedicamos ao tema da dívida pública. Então, é uma honra muito grande. Eu cumprimento o doutor Antônio Neto, cumprimentando a todos os homens presentes, e cumprimento a Lucinete, que acabou de falar aqui, viu? Homenageando a todas as mulheres, na pessoa da Lucinete, uma trabalhadora rural, e que realmente, Lucinete, o mundo depende de vocês. Eu vou falar alguma coisa aqui sobre a importância das políticas relacionadas à agricultura também. Bom, vamos dar início, então. Eu preparei uma apresentação que eu vou pedir para colocarem, para facilitar, porque eu vou falar de alguns dados, e isso aí vai facilitar o acompanhamento de vocês. O nome que nós escolhemos: o Sistema da Dívida e o Paradoxo Brasil, realidade de abundância e cenário de escassez. Então, pode passar, esqueci que eu estou aqui com equipamento, vamos lá? Bom, eu vou começar falando de alguns aspectos que todos vocês já sabem, é só para lembrar. Que país é o Brasil, gente? O nosso país não é qualquer país. O Brasil é um dos países mais ricos do mundo. É um país marcado pela abundância, pelas imensas potencialidades. Então, só para lembrar um pouquinho, nós temos a maior reserva de nióbio do mundo. Vocês já ouviram falar do nióbio? Os grandes meios de comunicação não falam do nióbio. O nióbio é um metal e tem uma liga, é um minério, tem uma liga especial necessária para aeronaves, foguetes espaciais, usinas nucleares. É uma liga que suporta as mais elevadas temperaturas e as mais baixas temperaturas já testadas. É um material raro. O Canadá tem 2% do nióbio do mundo e garante saúde e educação de graça para toda a população e de excelente qualidade. Vocês sabem quanto nióbio o Brasil tem? 98% do nióbio do mundo. O nióbio é explorado e contrabandeado para paraísos fiscais e a gente não fica com nada. Isso é só para começar. Nós temos a terceira maior reserva de petróleo do mundo, com chances de nos tornarmos o maior produtor de petróleo em função do pré-sal, das descobertas do pré-sal, segundo o Sindicato dos Petroleiros. Nós temos a maior reserva de água potável do mundo, a maior área agriculturável, um clima favorável, extensão territorial. Com essa combinação, como a Lucinete falou aqui muito bem, era para alimento aqui no Brasil ser praticamente de graça e de abundância para todas as pessoas, não só para o Brasil, mas para o mundo. Por que que não é? Política agrícola totalmente equivocada. Nós temos riquezas minerais, riquezas biológicas, uma enorme extensão territorial e falamos o mesmo idioma de norte a sul, leste a oeste. Isso é uma imensa riqueza. Eu já estive na Bélgica, um país menor do que Alagoas. Falam 3 idiomas e são inimigos entre si. Olha a nossa riqueza, todo mundo aqui se entende. Potencial energético, industrial, comercial e, acima de tudo, riqueza humana e cultural, porque o nosso povo é de tirar o chapéu, é ou não é? Então, gente, muito grata.
Então, isso aqui é só para nos lembrar que país é o Brasil. O Brasil é o país da abundância. E tudo isso aqui, ó, é realidade. Tudo isso é palpável. Concordam? É real. Mas, qual é o cenário? Vejam bem que palavra que eu estou usando. Eu falei da realidade, agora eu vou falar do cenário. Qual é o cenário? O cenário de escassez. Um cenário de crises de vários aspectos. Crise econômica seletiva. Seletiva por quê? Porque os bancos, por exemplo, não estão em crise, não é mesmo? Mas nós estamos com desindustrialização, queda na atividade comercial, desemprego, perdas salariais, privatizações, encolhimento do PIB. 2015, gente, o PIB encolheu mais de 4%. Como é que pode? Num ano em que produzimos mais de 1 tonelada por habitante de alimentos? Mais de 1 tonelada! Que crise é essa? Uma crise social, política e ética, uma crise ambiental. Haja vista, eu deixo ali a foto em homenagem ao crime cometido em Mariana. Um crime ambiental, mataram o Rio Doce, mataram quase 20 pessoas, mataram todos os seres vivos, em todo o trajeto ali do Rio Doce. Um crime ambiental sem precedentes e com vários programados para acontecer por conta de uma exploração ambiental absurda, não é? Sem escrúpulos. Diante desse quadro de conjunto de crises, qual é o remédio colocado pelo governo? Ajuste fiscal. Corte de gastos. Corte aonde? Corte nos juros? Corte aonde? Corte na saúde, na educação, no emprego, no investimento. Privatizações para entregar patrimônio. Aumento de tributos. Está na pauta o tributo sobre grandes fortunas? Qual o tributo que está na pauta? CPMF, que vai afetar o consumo, que vai afetar todos nós. E ajuste fiscal para quê? Para que ajuste fiscal? Para melhorar investimentos? Para sobrar dinheiro para investimentos? Ajuste fiscal para quê? Para pagar juros da dívida. E apesar de todo o sacrifício, nós assistimos ao crescimento acelerado da dívida. Nesse ambiente de cenário de crise para a economia real, nós assistimos cortes para nós, trabalhadores e trabalhadoras, e para toda a sociedade, e avanço nas concessões ao capital. Os juros altíssimos, sem justificativa técnica, jurídica, social, política, econômica, porque o tipo de juros, o tipo de inflação que nós temos no Brasil, não é combatida pelo juro alto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que provoca inflação no Brasil é a energia mais cara do mundo. Só no passado subiu mais de 50%. Telefonia, gasolina, transporte, caríssimos. Isso é que tem provocado inflação. E alimentos, por conta da política agrícola equivocada. Subir juros vai fazer cair esses preços? Não. Juro alto é para alimentar o sistema da dívida. Elevação do lucro dos bancos. Abuso na utilização de mecanismos financeiros que geram dívida. Aqui eu faço questão de fazer um parêntese e explicar. Porque a grande mídia usa um palavreado para afastar as pessoas que pagam a conta do entendimento desses mecanismos. Por exemplo, vocês devem ter lido nos jornais os prejuízos bilionários do Banco Central com as tais operações de swap cambial. Vocês leram isso?
Vocês devem ter lido, porque saiu assim como se fosse uma fatalidade. O Banco Central teve prejuízo de bilhões. Chegou a 207 bilhões em 2015, gente. 207 bi de perdas em operações de swap. E o que é isso? É muito simples. Isso aí é o seguinte. Você se lembra que o dólar estava a R$2? Todo mundo lembra. E todo mundo sabia que o dólar ia subir, não sabia? Já estava mais do que cantado, inclusive foi uma política oriunda dos Estados Unidos, de que iria valorizar a própria moeda. O que o Banco Central fez? Disse para os bancos, só eles têm acesso, e grandes especuladores: assine esse contrato aqui comigo, se o dólar subir, eu te pago a diferença. O dólar subiu, o Banco Central teve que pagar a diferença. Agora, como ele pagou? Falou para o Tesouro Nacional: emita títulos da dívida que eu tenho que pagar um prejuízo aqui. E o Tesouro emitiu títulos da dívida e entregou para o Banco Central. E o Banco Central pagou o prejuízo. Deu para entender? Eu pergunto a vocês, uma operação de alto risco, de risco sabido, calculado. Alguém que tem alguma doença grave consegue fazer um seguro de saúde? Não. Por quê? Ninguém vai assumir risco, apesar de do outro lado estar uma vida. Não assume. Alguém que tem uma casa numa área de risco, numa pirambeira, consegue fazer seguro para essa casa? Não consegue, ninguém assume o risco. Mas para o mercado financeiro, o Banco Central, voltado para os interesses privados, assumiu o risco, às nossas custas. Porque o risco gerou dívida pública, e todos nós estamos pagando essa dívida pública. Esse prejuízo foi um dos principais fatores dessa crise que nós estamos enfrentando. Mecanismo financeiro questionável. Questionável. O outro mecanismo, as tais operações compromissadas do Banco Central, que eu também faço questão de explicar, porque isso empodera o trabalhador. Isso empodera o trabalhador no seu sindicato, na sua luta, para lutar por direitos, porque como é que tem dinheiro para pagar 200 bi para garantir variação cambial para banqueiro? E não tem dinheiro para garantir saúde digna, educação digna e reajuste para trabalhador? Essa é a questão. Tá? Essas operações compromissadas também, não tem segredo nenhum. Eles usam os termos complicados para nos afastar da luta, mas a Auditoria Cidadã faz o contrário. O que é isso? Estabelecem para o Brasil um limite para a base monetária. O que é isso? Um limite para o volume de moeda em circulação muito baixinho, de apenas 5% do PIB. Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, na China, é 40% do PIB. Mas aqui é 5%. Então não tem dinheiro para nada. O que o Banco Central faz? Qualquer volume de moeda que vem acima desses 5%, seja recursos que vêm de fora, sejam lucros, qualquer coisa, dinheiro no banco acima dos 5% do PIB, o Banco Central retira esse dinheiro e entrega título da dívida para os bancos. Mais uma vez, emitindo dívida pública, para o dinheiro ficar esterilizado lá no caixa do Banco Central, sem render nada, enquanto o Banco Central é obrigado a pagar juros diários desse dinheiro para os bancos. Que tal? Vocês têm ideia qual o volume de dívida pública nesse tipo de operação? Mais de R$1 trilhão. 1 tri. Que nós pagamos juros diários. E mais, a
acompanhem comigo. O que vocês acham que aconteceria se esse 1 trilhão que o Banco Central está esterilizando estivesse no caixa dos bancos? O que vocês acham que ia acontecer? Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro guardado em caixa? O que vocês acham? Não, né? O que os bancos iam tentar fazer? Iam tentar emprestar. Mas os pequenos industriais, agricultores, etc., estão dispostos a pagar os juros de 200 até 400 reais que os bancos querem cobrar? Não estão. O que os bancos teriam que fazer? Baixar os juros. E aí, gente, eu pergunto para vocês, e vocês sabem melhor do que eu, quantas indústrias, quantas entidades de comércio fecharam as portas porque não deram conta de pagar os juros? E os trabalhadores foram para a rua. Quantos? Milhares e milhares e milhares. Então, o juro é alto no Brasil por conta dessa política monetária errada, voltada para os interesses financeiros, que sobrevive à custa de dívida pública. Nós temos 1 trilhão de dívida nessa operação. Deu para entender? Então, eu quis explicar esses dois mecanismos, porque esses mecanismos estão gerando dívidas sem contrapartida alguma. Estão amarrando a nossa economia. E nós precisamos pautar isso nas nossas lutas. Além disso, nesse cenário de crise, contra-reformas, como está aí a reforma da Previdência, a contra-reforma da Previdência, porque reforma é para melhorar as coisas, né, gente? E o que está aí é uma contra-reforma para retirar direito. Benesses tributárias para os ricos que sonegaram, mandaram dinheiro para o exterior, eles podem pagar só 15% para regularizar, não precisa nem trazer o dinheiro para o Brasil. Agora, todo trabalhador que ganhou mais que 4 mil ano passado vai pagar 27,5%. Tá? Privatizações em massa no PL 555, que também é uma pauta para a luta da classe trabalhadora. Risco para a Petrobras. Tem um projeto que tira a obrigatoriedade da Petrobras participar dos leilões do pré-sal, deixando só para as estrangeiras. Outro projeto que está lá, a independência do Banco Central, para entregar o Banco Central de vez para os banqueiros. Mais ainda, porque hoje, veja bem, doutor Antônio, hoje, desde Juscelino, o Banco Central é voltado para os interesses do capital financeiro. Por quê? Por causa da influência do FMI, a influência dos bancos lá. Mas, se tivermos um presidente da República efetivamente estadista, basta chegar e dizer, acabou a farra. Acabou. Juro agora vai ser juro em patamar internacional. Esses mecanismos financeiros que geram dívida, acabou. Acabou. Agora, se o Banco Central for independente, podemos eleger o estadista que for. O Banco Central está nas mãos dos banqueiros. Tá? Então, é importante que a CSB também entre nessa luta aí para barrar essa PEC 43 de 2015, que eles estão levando na surdina para tornar o Banco Central independente. A elevação da DRU, desvinculação das receitas da União, desvinculação da Previdência, desvinculação da saúde e da educação, para quê? Para pagar mais juros ainda. Querem, atualmente, 20% pode ser desvinculado. Querem passar para 30%. Tá? Então, gente, vejam bem, enquanto nós temos aí a crise para a economia real, olha o avanço das pautas do capital. Não é? Então, essa é uma das contribuições que eu queria trazer para vocês. Em relação à dívida, não se preocupem de ler esses números aí, ninguém vai conseguir ler. Eu botei a foto de propósito. Porque quando a gente fala dos números da dívida, muita gente vem questionando, porque o número que sai no jornal é diferente, não sei por quê. Então, agora eu tiro foto da tabela do Banco Central e ponho na minha palestra.
Está aí a foto. E essa palestra já está aqui disponível para vocês. Todo mundo que quiser copiar, utilizar, pode utilizar à vontade, não há direito autoral. Tudo isso é de vocês. Tá? Olha ali. Vê. Muito grato. Vê. Ui, peraí. Volta o quadro aqui. Vê se dá para vocês enxergarem aqui. Títulos públicos federais, ok? Títulos da dívida. Títulos emitidos, dá para ler? Janeiro de 2015, quanto que estava? 3.200.000. Mas esse quadro é em milhões. Então, milhões vezes milhões são 3.200.000 em janeiro, ok? Quanto que foi parar em dezembro de 2015? 3.936. Gente, o volume de títulos da dívida interna cresceu 732 bilhões em 2015. Eu pergunto para vocês, se a dívida pública funcionasse como uma dívida na nossa vida, ou seja, na nossa vida só existe uma dívida quando há o quê? Uma entrega de recursos, correto? Por exemplo, você é? A Eliane. Eu só posso dizer para a Eliane, Eliane, você me deve 100. Eliane vai falar, peraí, que dia que você me entregou esse 100? Correto? Porque na nossa vida pessoal, só existe dívida se há uma entrega, correto? Se a dívida pública fosse igual, o Brasil teria arrecadado, teria recebido 732 bilhões, correto? Porque a dívida aumentou 732 bi. Se nós tivéssemos recebido 732 bi em um ano, estariam faltando recursos para os investimentos? Nós estaríamos nessa crise de escassez? Gente, os próprios números denunciam que a dívida é um esquema. É o que nós chamamos de sistema da dívida. Ok? A crise, o verdadeiro rombo, está nos juros dessa dívida. Nós estamos fazendo dívida para pagar os maiores juros do mundo para banqueiro. A taxa Selic está em 14,25%, mas os títulos estão sendo negociados a quase 17%. Isso é insustentável. Querem quebrar o Brasil. E nós não podemos deixar, nós temos que denunciar. A desculpa é controle inflacionário, que eu já expliquei. Os juros não servem para controlar a inflação brasileira. E a base monetária restrita só serve para remunerar banqueiro e aumentar mais ainda o juro de mercado. Eu recomendo um artigo que eu publiquei, O Banco Central está suicidando o Brasil. A Gazeta do Povo do Paraná publicou. Depois vocês vão ler. Tá? Quem que está pensando no Brasil? Nós localizamos esse documento aí, que eu também tirei a foto. Um documento assinado pelo FMI e pelo Banco Mundial, que fazem o acompanhamento detalhado de implementação de medidas de política monetária. Está aí uma lista, eu não vou entrar em todas elas, mas a primeira da lista qual é? Independência do Banco Central. De onde vem essa ideia? Do FMI e do Banco Mundial. Eles fazem tipo um checklist, acompanhando o que o Banco Central faz. Querem a perseverança com a política de controle inflacionário com metas. Essas metas aí, ó, que não controlam a inflação e que amarram a economia brasileira e que garantem os maiores lucros do mundo para os bancos que atuam no Brasil. O resultado, gente, está expresso nesse gráfico. Esse gráfico é o orçamento de 2014. Consolidado, o que foi efetivamente gasto. 45,11% dos recursos foram para pagamento de juros e amortizações da dívida. Olha quanto foi para a saúde. Dá para ver? 3,98%. Educação, 3,73%. Saneamento,
que é por causa do saneamento que nós estamos tendo aí todo esse problema com a dengue e as outras doenças decorrentes do saneamento. Está ali, ó, 0,02. Não tem dinheiro para nada. A Previdência, que ainda recebe 21,76%, tem recursos próprios consagrados na Constituição Federal. E não existe o déficit da Previdência, viu? Não existe. A Previdência está inserida na Seguridade Social, junto com a saúde e com a assistência. Se computarmos todas as contribuições previstas na Constituição, principalmente a COFINS, contribuição para financiamentos para a Seguridade Social, que é paga principalmente por nós, trabalhadores e trabalhadoras, embutido em tudo que consumimos, todo ano sobram recursos na Seguridade Social. Tanto é que tem a DRU para desvincular, não é mesmo? Ainda sobra. Exatamente, apesar da DRU, muito bem, doutor Antônio, apesar da DRU, ainda sobram recursos. E por que querem reformar a Previdência? Porque não estão satisfeitos em receber quase a metade do orçamento, querem mais. E de onde vão tirar mais? Do saneamento, que recebe 0,02? De onde vão tirar mais? Vão tirar de onde tem, que é a Previdência. Então, muita luta, gente, se organizem para lutar muito e não vamos deixar passar essa reforma. A reforma que tem que acontecer... Obrigada. A reforma que tem que acontecer é dentro do Banco Central. É só retomar o interesse nacional na política monetária. Está tudo resolvido, tá? E aí, por isso que vocês têm que dominar esse assunto. Por que nós ainda não divulgamos o orçamento 2015? Porque no portal da transparência, divulgado pela Controladoria Geral da União, o total das receitas de 2015 foi 2.748. Está ali o link para quem quiser conferir. No sistema Siga Brasil, que utiliza os dados do CIAF, que é o Sistema de Contabilidade Pública, as despesas de 2015, pago até dezembro, está 2.268. O que nós temos aqui? Uma diferença, gente, de quase meio trilhão. Uma diferença de 480 bilhões. E todos os jornais estão falando em déficit. E o que a gente tem aqui é uma receita superior. Olha, não deu para entender. Nós entramos com pedido de informação. É muito grave essa diferença. Nós entramos com pedido de informação e estamos aguardando a explicação. Por isso que nós ainda não estamos divulgando o gráfico de pizza de 2015, ok? O gráfico do orçamento. Sim. Aham. Pronto. Aham. A gente pode fazer isso. Beleza. Gente, alguém está ganhando com essa política monetária. E quem é? O setor bancário. Em 2014, o lucro dos bancos superou 80 bilhões de reais nesse país. Lucro, depois de contabilizar toda e qualquer despesa que eles querem. E, em 2015, enquanto toda a economia caiu, a indústria caiu, o comércio caiu, o emprego caiu, o PIB caiu, o que aconteceu com o lucro dos bancos? Aumentou, apesar deles terem feito uma provisão, uma reserva para eventuais não recebimentos de seus créditos, de 187 bi. Eles reservaram 187 bi para provisão e ainda tiveram lucro superior a 2014. É evidente ou não é que está havendo uma transferência de renda para esse setor? Está na cara. A economia toda caindo.
Os bancos são um setor de prestação de serviço. De onde está vindo esse lucro descomunal? É evidente que está havendo uma transferência de renda para esse setor. E o mecanismo que faz essa transferência de renda é o sistema da dívida. Gerando dívida para a gente pagar. Gerando dívida para amarrar esse gigante Brasil. Saqueando as nossas riquezas. E garantindo esse lucro maravilhoso aí, escandaloso para o setor bancário. A principal evidência que a nossa luta da auditoria cidadã tem dado ao país é a revelação do sistema da dívida. Porque nós não gostamos de fazer aquele discurso moralista. Ah, dívida é ruim, dívida é perversa. A dívida poderia ser um instrumento para viabilizar investimentos, concordam? Desde que fosse transparente, desde que fosse devidamente discutida com a população que vai pagar a conta, onde vamos aplicar os recursos, desde que tivesse um custo razoável. Não é um pecado endividar. Só que essa dívida que está aí, quando nós pesquisamos, nós não encontramos a contrapartida. Então, gente, o instrumento do endividamento público está sendo usurpado pelo sistema financeiro. E a dívida, que deveria ser um instrumento para aportar recursos à nação, está funcionando como um ralo. Está funcionando como um mecanismo de saque de recursos para transferência desses recursos para o setor financeiro privado. Ok? A essa utilização equivocada do instrumento de endividamento, nós chamamos de sistema da dívida, para diferenciar. Sistema da dívida. A principal característica, falta de contrapartida. O maior beneficiário, setor financeiro. Ok? Como é que opera o sistema da dívida? Que mágica é essa? Primeiro, determina o modelo econômico. Vem aí aquele detalhamento lá do FMI e Banco Mundial, dizendo a política econômica qual que vai ser. Então, as metas do nosso modelo econômico, que deveriam ser pleno emprego, saúde digna, vida digna para toda a população, quais são as metas do nosso modelo econômico? É meta de superávit primário, é meta de inflação, é o modelo econômico dirigido para os interesses do sistema financeiro, garantindo-lhe esse privilégio. O sistema legal, claro que para dar uma mordida de metade do orçamento, tem toda uma legislação que vai amparando isso. Agora, quem vota essas leis? O sistema político. Quem financia o sistema político? Quem tem grana. Vocês estão vendo por que a gente representa o sistema da dívida por meio de várias engrenagens? Porque uma engrenagem vai movendo a outra e é movida pela outra. Então, a corrupção é fundamental para o sistema da dívida. Não só porque ele é corrupto em si, não é? Gerar mecanismo que gera dívida para as pessoas, para transferir dinheiro para banco, isso é ou não é um ato de corrupção? Eu considero que é. Das grandes. Bilhões. Escondido. Então, a corrupção ela está intrínseca ao modelo. E essa corrupção que sai na mídia, que a mídia explora todo dia, é interessantíssima para o sistema da dívida. Porque hoje, gente, se perguntarmos para o povo brasileiro por que o Brasil não dá certo, quantas pessoas que vocês acham que vai responder que é por causa do sistema da dívida? Quase ninguém. E quantas vão responder é por causa do mensalão, do petrolão e etc. O que vocês acham? Então, a grande mídia é uma importante engrenagem para eles. Tá? Por quê? Vem reforçar essa ideia, tá? De que é a corrupção, claro que a corrupção tem que ser combatida,
tem que ser denunciada e punida. Mas não pode servir de cortina de fumaça para impedir que enxerguemos o sistema da dívida, que leva 3 bi por dia. O sistema da dívida leva 3 bilhões por dia, inclusive sábado, domingo, feriado, dia santo. 3 bi, tá? Para completar as engrenagens, os organismos internacionais, né? FMI, Banco Mundial, etc. Ok? Existe também, gente, o sistema da dívida nos estados. Quem aqui é do Rio Grande do Sul, sabe na ponta da língua o que é o sistema da dívida nos estados. Servidores sem receber, mas a dívida é paga religiosamente. Senão a União não repassa os recursos que pertencem ao Estado. Tá? Um esquema antigo, que não vai dar para entrar no detalhe do sistema da dívida, mas nós temos, inclusive, livros sobre esse assunto, não é? É só para registrar que existe também o sistema da dívida em âmbito estadual. Nós temos que denunciar a omissão dos órgãos de controle. O Congresso Nacional deveria ter realizado essa auditoria da dívida desde a Constituição Federal. A Constituição prevê auditoria. Até hoje essa auditoria não aconteceu, gente. Porque quem paga a conta está calado. O Tribunal de Contas da União recentemente fez um relatório indicando mais de 30 irregularidades na dívida e recomendando uma auditoria, mas ainda não fez. A Controladoria Geral da União respondeu por escrito para a CPI da dívida que nunca fez auditoria. E o Ministério Público, que recebeu o resultado da CPI da dívida desde 2010, e esse resultado está lá. Então, nós que pagamos a conta é que temos que gritar, tá? Porque quem está recebendo está feliz demais, né? Temos que denunciar também o descumprimento de princípios constitucionais. Todo ato público tem que ser transparente e tem que ter motivação. Primeiro, para quem devemos? Não sabemos. Vocês sabiam que é considerado dado sigiloso o nome de quem detém os títulos da dívida pública? É sigilo. Nós não sabemos para quem devemos. Por que compramos títulos da dívida externa e pagamos ágio de 70%? Gente, quem aqui iria pagar uma conta que não venceu ainda, uma conta antecipada, e falaria para o seu credor: eu quero te pagar antecipado, e quero te pagar 70% a mais? Quem faz isso? Pois o Tesouro fez. Ele resgatou títulos da dívida externa antecipadamente e chegou a pagar ágio de 70%. Tá? Em nosso nome, nós estamos pagando. Quais dívidas privadas? Dívidas de bancos, dívidas de multinacionais, foram transformadas em dívida pública e nós estamos pagando. Quem são os beneficiários daqueles contratos de swap? Que ano passado receberam mais de 200 bi. Quem são? Eu quero saber, eu estou pagando, acho que vocês também querem saber. Não sabemos. Quem se beneficiou das operações de mercado aberto? Aquelas que o Banco Central enxuga, entrega título e já está em mais de 1 trilhão. Quem são? Não sabemos. Tudo sigiloso. Então, vocês estão vendo por que a gente tem que exigir auditoria? Gente, nós estamos sendo roubados. Tudo isso que nós estamos falando aqui, não teria a menor importância se não tivesse consequências sociais. E aqui está o maior paradoxo do nosso país.
um dos países mais ricos do mundo, um gigante, uma potência, e o campeão no desrespeito aos direitos humanos. Nós estamos em 79º lugar no respeito aos direitos humanos, segundo o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano medido pela ONU. Nós temos a pior distribuição de renda do mundo. Nós somos o penúltimo no ranking da educação. Isso não é um acaso. Isso não é um acaso. Vocês sabem que toda emancipação está ligada ao conhecimento. Então, negue educação a um povo que você acaba com esse povo. E é o que está acontecendo. Não é? E, claro, não existe crescimento socioeconômico no Brasil. Isso, gente, é responsabilidade de cada um de nós. Cada um de nós. Isso nos empurra a participar de alguma atividade cidadã. Todos vocês que já participam de sindicatos estão fazendo isso. São cidadãos que, em vez de estarem lá cuidando dos seus próprios interesses pessoais, individuais, egoístas, estão numa entidade de classe. Parabéns. Mas temos que fazer muito mais. Temos que lutar por nossos interesses corporativos e temos que lutar pelo país. É o nosso país e é o nosso povo. Temos que lutar, ampliar a luta sindical para uma luta maior, uma luta cidadã pelo país. Por isso é uma honra muito grande ter sido convidada para falar aqui hoje para vocês. O FMI sempre atuou em poder dos bancos privados. Uma coisa que pouca gente sabe, lá na década de 80, todo mundo achava que o FMI era o nosso maior credor, e quando o Lula pagou para o FMI, acabou a dívida. Não. A dívida com o FMI, vocês estão vendo aquela listinha verde, fininha ali no gráfico? Aquilo ali é a dívida com o FMI, externa. E estão vendo aquela montanha vermelha? É a dívida com bancos privados internacionais. É essa dívida aí, ó, é que é sem contrapartida, tá? É que é o esquema que está no mundo todo. Então, gente, nós estamos falando aqui de uma dívida externa que já supera 550 bilhões de dólares, tá? E de uma dívida interna que nós vimos aqui no gráfico, aquele gráfico que eu mostrei a foto, chegou no final de 2015 a quase 4 trilhões de reais, não é isso? É disso que dessas dívidas que nós estamos falando, interna e externa, federal. Tá? Essa dívida está impedindo a vida digna no Brasil. O que nós queremos saber? Que dívida é essa? De onde veio essa dívida? Quanto tomamos emprestado? O que realmente devemos? Quem contraiu? Onde foi aplicado o recurso? Quem se beneficiou? Qual a responsabilidade dos credores? São perguntas simples, que nós temos direito de saber. Só uma auditoria será capaz de responder. Tá? A auditoria, como eu falei, está prevista na Constituição. Um plebiscito popular no ano 2000 exigiu a auditoria, nada aconteceu, mas a partir dessa luta, a Auditoria Cidadã da Dívida foi criada, com o respaldo de mais de 6 milhões de brasileiros que votaram naquele plebiscito popular, e com o respaldo da nossa Constituição Federal. Tudo que produzimos está na nossa página, auditoriacidadã.org.br. Aqui no Brasil, o principal passo que nós conseguimos foi uma CPI da dívida em 2009 e 2010. Foi totalmente abafada pela mídia. Quantas pessoas aqui souberam dessa CPI? Quase ninguém, né? Uma CPI, gente, que cuidou da maior despesa do orçamento. Foi totalmente abafada. Essa CPI produziu relatórios indicando diversas ilegalidades, diversas ilegitimidades. Muito do que eu falei aqui hoje foi apurado por essa CPI, que eu assessorei institucionalmente, eu fui requisitada para assessorar essa CPI. E a Auditoria Cidadã, todo o nosso coletivo contribuiu com estudos, pesquisas e dedicou a isso. O que aconteceu? Um relatório de mais de 1000 páginas dorme
há 5 anos no Ministério Público. Por quê? Quem paga a conta está calado. Tá? O Equador mostrou que a auditoria dá resultado. O presidente da República convocou uma comissão para fazer auditoria em 2007. Nós terminamos o trabalho em 2008. Mais uma vez, eu tive a honra de participar pessoalmente e envolvendo toda a auditoria cidadã. O que aconteceu? Depois do resultado, o presidente da República tomou a si um ato soberano e publicou, diante de todas essas irregularidades, eu recompro essa dívida por no máximo 30% do valor. Quem estiver contra, que reclame na justiça, que eu vou me defender com esse relatório de auditoria aqui. O que aconteceu? 95% dos detentores dos títulos entregaram os títulos. Os outros 5% nunca apareceram. O Equador conseguiu anular 70% de sua dívida externa em títulos. E qual foi o resultado? Esse é o último gráfico, viu, gente? Essas torrezinhas azuis que vocês estão vendo correspondem ao gasto social. E essa vermelha, gasto com a dívida. Esse gráfico vai de 2000 a 2011. Olha quanto era o gasto social e quanto era o gasto da dívida. Gasto social era 1/3 do que se gastava com a dívida, em geral. Rafael Correa assume em 2007, começa o processo de auditoria, já questiona alguns contratos, mas o gasto com a dívida, o gasto social ainda era menor do que o gasto com a dívida. Em 2008, quando ele recebe o relatório, interrompe o pagamento de juros e destina todo aquele recurso que iria pagar juros, ele destina para saúde e educação. Olha o que aconteceu, pela primeira vez. O gasto social supera o gasto com a dívida. E a partir daí, quando ele, no ano seguinte, anula 70% da dívida, olha o que acontece. Cai o gasto com a dívida e o gasto social continua aumentando. O que aconteceu no Equador de 2009 para cá? O Equador erradicou o analfabetismo, recriou o sistema de saúde pública. Na década de 90, o ajuste fiscal havia sido tão drástico que deixou de existir saúde pública no Equador. Vocês sabiam disso? Deixou de existir. É como se fechasse o SUS no Brasil. É o risco que corremos. O que aconteceu a partir de 2009? Foi recriado o sistema de saúde e está funcionando. Investimento em educação, salário de professores triplicou. Da segurança também triplicou. E é só vocês consultarem os dados da CEPAL e vocês vão ver o desenvolvimento socioeconômico do Equador. Então, gente, é possível, já está provado no outro país. Nós temos que ter estratégia de ação para enfrentar esse problema. E a estratégia passa pelo conhecimento dessa realidade, concordam? Em primeiro lugar, conhecer. Porque nós precisamos criar uma grande mobilização social consciente. Ações concretas. Convoco a todos vocês a participar dos núcleos da auditoria cidadã. Nós precisamos formar muitos núcleos. Cada sindicato de vocês pode ser um núcleo para produzir estudos, para acessar os materiais, para aprofundar no conhecimento dessa matéria. Nós promovemos um curso à distância, que também está à disposição. Estamos agora na 3ª turma, inclusive a jornalista do sindicato está fazendo o curso conosco, uma honra, e um curso à distância aberto à classe trabalhadora. Nós precisamos reivindicar a auditoria da dívida, desmascarar esse sistema da dívida. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Nós não queremos simplesmente saber que dívida é essa. O nosso objetivo é criar as possibilidades
de sairmos do cenário de escassez, para vivermos na realidade de abundância que é o nosso país. Isso é que a gente quer, tá? Para isso, gente, eu convoco vocês, então, a participar dos núcleos, do curso, apoiar a Auditoria Cidadã e, por último, uma campanha. Depois de 15 anos de existência, nós conseguimos incluir a indicação para a realização da auditoria da dívida no Plano Plurianual, no PPA, de 2016 a 2019. Foi uma grande vitória. O Congresso votou e aprovou, incluiu lá o PPA. O que aconteceu? A Dilma vetou. Vetou, impedindo a realização da auditoria indicada no PPA. Nós entendemos que esse veto é um grande equívoco e estamos lutando para derrubá-lo. Então, pedimos a vocês o apoio a essa campanha, derruba o veto. Na nossa página, Auditoria Cidadã, tem lá o link para pesquisar os parlamentares e enviar e-mail, carta, telefonar para os parlamentares, pedindo para votar pela derrubada do veto. E cada um individualmente pode assinar lá no site o apoio à campanha. Quero assinar, quero apoiar a derrubada do veto. Ok? Então, conto com vocês aí nesse apoio. Nós temos várias publicações didáticas, a preço de custo. A editora Inove, que vai estar aqui em um dos estandes, ainda hoje, a partir de hoje, eles vão estar aqui, oferecendo os livros para vocês a preço de custo. Quem se interessar, já pode adquirir também, tá? E finalizo, gente, com uma frase para trazer ainda mais responsabilidade a todos nós. A emancipação dos oprimidos será obra deles mesmos. Está nas nossas mãos. Muito grata, participem, fico à disposição aí para perguntas. Obrigada, querida. Nós é que agradecemos, Maria Lúcia. Por favor, eu queria propor uma moção a esse plenário. Que nós aprovemos uma moção a ser enviada a todos os senadores, todos os deputados federais, do não ao veto a auditoria da dívida cidadã, a auditoria da dívida do PPA 2016-2019. Aqueles que concordam, levante o braço. Aprovada a primeira moção desse nosso segundo congresso.